Atenção! Você está preparado? Prepare-se! Pregando a sã doutrina. Apresentação: Apóstolo Lindomar. Comunidade Cristã Assembleia dos Justos. Então vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1 e versículo de número 15. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. A palavra de Deus diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Glória a Deus. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então nós estamos diante de mais uma passagem maravilhosa das Escrituras Sagradas, aonde Paulo, ele vem nos incentivar a crermos na fidelidade da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é fiel. Ela é fiel naquilo que ela fala, naquilo que ela diz, porque ela é perfeita. E ela é fiel e digna de toda aceitação, porque Deus, ele é fiel. É por isso que existe uma conexão entre a palavra e o Deus que criou a palavra. O nosso Deus, ele é fiel à sua palavra. Então, se Deus fala na sua palavra que ele é misericordioso, que ele é perdoador dos pecados dos pecadores, é porque isso é verdade. Se a palavra de Deus diz que no último dia Deus vai lançar no inferno os ímpios, os idólatras, os feiticeiros, os mentirosos, os adúlteros, os fornicários, é porque ele vai mandar para o inferno aqueles que viverem nessas práticas e não se arrependerem. Isso aqui é a mais pura realidade. É por isso que Paulo está dizendo que esta palavra, ela é fiel e digna de toda aceitação. Glória a Deus. Olha só o que é que Deus diz no livro de Provérbios, no capítulo 30, versículos 5 e 6. A palavra do Senhor Jesus, ela diz assim: toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes à sua palavra, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então nós estamos aqui diante de uma palavra que ela é pura, perfeita e sem mácula. Glória a Deus. E nós observamos isso quando nós estamos lendo as Santas Escrituras, porque nós vemos ali o amor de Deus, nós vemos as misericórdias de Deus, a santidade de Deus e a justiça de Deus, o juízo de Deus. Tudo isso está escrito aqui na palavra. Glória a Deus. E vai se cumprir do jeito que está escrito na palavra de Deus, porque o Deus que inspirou aqueles homens a escrevê-la é um Deus que é fiel à sua palavra. Glória a Deus.
Ele diz: toda palavra de Deus é pura, pura, perfeita, não tem mancha, não tem mácula, ela é perfeita. E ele diz para os que confiam nele. Confia em quem? Deus. Nós vemos aqui um paralelo entre Deus e a sua palavra. Então, confiar na palavra de Deus é confiar em Deus. Santo Deus, Jesus. Aí ele diz: nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreendas e sejas achado mentiroso. A palavra de Deus é suficiente. Não precisamos aumentar nada, acrescentar nada, nem tirar nada. Ela é suficiente. Existe uma doutrina chamada de infalibilidade da Bíblia, né? Uma doutrina que mostra que as Escrituras ela é infalível. Existe uma outra que é chamada de inerrância. Significa que a palavra de Deus não contém erros. É óbvio que quando a gente fala que a Bíblia não contém erros, nós estamos tratando aqui dos textos originais, da maneira que ela foi escrita. Não é da forma que nós estamos acostumados a ver nos nossos dias, não. Hoje existem centenas de traduções e muitas vezes essas traduções contêm algumas falhas. Mas os textos originais, eles são perfeitos, não há falhas neles, porque ela saiu diretamente da mente de Deus. Glória a Jesus. Outra coisa, a doutrina da suficiência da Bíblia significa que ela é suficiente e nós não precisamos mais acrescentar nada a ela. É o que Deus está falando aqui no livro de Provérbios. Nada acrescente às suas palavras. A Bíblia ela é pura, ela é santa, ela é perfeita. Não precisamos acrescentar nada, ela é suficiente. Depois ela também, existe uma outra doutrina também chamada de a doutrina da autoridade da Bíblia. Nenhum livro na história da humanidade, seja lá quem foi que escreveu, pode ser colocado no mesmo patamar da Bíblia, ou pior, como muitos estão fazendo aí dentro dos seminários de teologia, colocando livros de homens que não receberam a inspiração divina para escrevê-los acima da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem autoridade sobre qualquer livro. Então, é por isso que o apóstolo Paulo ele está falando que a palavra de Deus ela é fiel e digna de toda aceitação. Olha só o que é que Deus fala. Santo Deus, Jesus. 1 Coríntios capítulo 1 e versículo de número 9, Deus diz assim, ó: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Lembra que eu falei lá no começo da mensagem que a Bíblia ela é fiel porque Deus é fiel? Pois é. Aqui nós encontramos a fidelidade de Deus e a fidelidade da sua palavra. Significa que o que vai realmente prevalecer no juízo final é o que está escrito na palavra de Deus. Não é o que os homens estão falando fora da palavra, é o que está descrito na santa palavra de Deus. E aqui eu quero abrir um parênteses
e chamar você que está assistindo este vídeo para atentar para os mandamentos de Deus que estão sendo negligenciados dentro da maioria das igrejas. Existe uma série de mandamentos, de doutrinas, e todas essas doutrinas juntas, elas formam o que a Bíblia chama de a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo. Então, o ósculo santo, a saudação bíblica em nome do Senhor Jesus, o batismo em nome do Senhor Jesus, todos os registros da Bíblia de batismo foram realizados em nome do Senhor Jesus. Uma santa ceia com pão asmo, com vinho puro, com lava-pés, as vestimentas cristãs, a forma que um servo de Deus, uma serva de Deus se veste, não é da mesma maneira que o mundo se veste. O mandamento do véu, que está sendo negligenciado pelas igrejas em sua maioria hoje, ainda mais tem pessoas falando que o véu é uma heresia, dizendo que os apóstolos escreveram heresias. Ou seja, essas pessoas estão andando na contramão da palavra de Deus, porque a palavra está falando aqui que ela é perfeita, ela não contém máculas, ela não contém erros. Então, por que alguém ousaria falar que aquilo que foi escrito pelos apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, é uma heresia? A submissão da mulher e várias outras doutrinas que estão sendo esquecidas, inclusive estão combatendo contra essas doutrinas. E no final de tudo, o que vai prevalecer é o que está escrito aqui na palavra de Deus. Não é o que os homens estão falando fora da palavra, é o que está escrito na palavra de Deus que vai prevalecer. Então voltemo-nos para a palavra antes que seja tarde demais. Glória a Deus. Voltando aqui para o texto, Vamos para a carta de Tito, capítulo 1, versículo 9. Olha só o que é que o Senhor Jesus, inspirando o apóstolo Paulo, diz. Retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Glória a Deus. Então, nós temos aqui Deus que é fiel, nós temos a palavra de Deus que é fiel, e o ministro que vai ministrar a palavra, ele também precisa ser fiel a Deus e a sua palavra. Não é os movimentos que estão sendo criados por aí afora, não. É a Deus e a sua santa palavra. Olha só, irmãos, que coisa interessante. O ministro de Deus, ele tem que reter firme a fiel palavra que é conforme a doutrina. Glória a Deus. Quer ser um ministro poderoso nas Escrituras? Creia fielmente em toda a palavra de Deus. Creia em todos os mandamentos, estude, se aprofunde. Procure conhecer a palavra de verdade com profundidade. Esqueça os livros de teologias. Esqueçam os livros heréticos. Esqueça aquilo que está fora da palavra. Se empenhe no estudo da palavra. Seja um ministro fiel a Deus, fiel à sua palavra. Para quê?
para que seja poderoso no abrir da sua boca. A pessoa que fala segundo as Escrituras, ela recebe autoridade divina para falar. E quando ela fala, as pessoas param e escutam. Agora o camarada com a mente cheia de heresia, aprendendo tudo que não presta fora da palavra, descrente nos mandamentos, como é que ele vai ter autoridade para pregar o Evangelho? Impossível isso aí. Não tem. Não tem. A autoridade é dada a partir do momento que a pessoa não somente crê, mas ele vivencia na prática aquilo que está escrito. Quando você crê, quando você tem fidelidade a Deus e a sua palavra, aí você fala com autoridade. E as pessoas irão parar para te escutar. Glória a Deus. E ele diz que é para admoestar com a sã doutrina. A gente chega nas igrejas hoje e o ditado dentro das igrejas é: cada igreja tem a sua doutrina. Isso é uma tremenda de uma heresia. A Bíblia só fala de uma doutrina. É um conjunto de doutrinas, mas que termina em uma só: a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo. Então não pode cada esquina uma igreja, e cada igreja com uma doutrina diferente. A igreja primitiva existia dezenas de igrejas, mas todo mundo pregava a mesma coisa. Não é essa bagunça que nós estamos presenciando em nossos dias, não. Eles pregavam a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo, sem aumentar e sem diminuir uma vírgula. E é este evangelho que nós temos que pregar e anunciar. Glória a Deus. E ele também diz que é para convencer os contradizentes. Só existe uma forma de você convencer os contradizentes: com a palavra. A palavra de Deus, ela é suficiente para qualquer coisa. Glória a Deus, ela é poderosa. E o ministro que tem a palavra, ele é um ministro poderoso nas Escrituras. E ele tem autoridade divina para convencer os contradizentes. Glória a Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 1 e versículo 18, diz assim: antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Olha só o que aqui o apóstolo Paulo está falando aqui para a igreja de Corinto. Veja que os apóstolos, eles eram fiel a Deus e fiéis à palavra do Senhor Jesus. Eles não falavam palavras vãs. Eles não estavam preocupados com livros de teologias. Eles não estavam preocupados com a obra de fulano de tal, que muitas vezes contradiz a Bíblia e a pessoa coloca ela acima da palavra. O negócio aqui, meus irmãos, era serem fiéis a Deus e fiéis à sua palavra. E a palavra deles não consistia em palavras de sabedoria humana. E os apóstolos não inventavam nada. A palavra deles era sim, sim e não, não. Não foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou? Jesus disse que a palavra do crente deve ser sim, deve não. Tem que ser sim, sim e não, não. E o que passa disso é de procedência maligna. Então, a nossa palavra, ela deve ser tão fiel
quanto a palavra de Deus. Fiel a quê? Fiel a Deus e fiel à sua palavra. Então, se nós falarmos segundo a palavra de Deus, as pessoas elas irão olhar para nós e irão ver que em nós há verdades. Não há fingimento, não há mentiras, não há falsidade. E a nossa palavra tem que ser sim e não. Sim quando for sim e não quando for não. Glória a Deus. Voltando lá para o texto que nós começamos a mensagem, 1 Timóteo capítulo 1 e versículo 15, para a gente entender a segunda parte do versículo. Deus diz assim, ó: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A primeira coisa que você precisa aprender para que você seja um verdadeiro servo de Deus é reconhecer a sua condição miserável de pecador e segundo a sua pequenez diante de Deus. Ou seja, nós precisamos sermos pessoas simples e humildes, como a palavra de Deus é simples. Precisamos andar com a mesma simplicidade que a palavra é, a mesma simplicidade e humildade que os apóstolos caminharam. Paulo se coloca como o principal dos pecadores. Deus teve misericórdia dele. Ele está falando aqui das grandes misericórdias de Deus. Deus é misericordioso. A gente peca, se afasta dele. Às vezes tem pessoas que se levantam até contra a sua palavra, mas ele continua lá sendo misericordioso. E tudo que Deus quer é que o homem se arrependa. Paulo era um perseguidor de cristãos. Quando ele prendia os cristãos, que eles, para serem julgados e condenados, Paulo testemunhava contra os irmãos e muitos deles foram mortos por causa do testemunho de Paulo. E agora Paulo, ele tem um encontro com o Senhor Jesus e ele se converte a Deus. E aqui nesse texto ele está falando que se considerava um dos principais pecadores. Um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, e reconhecia a sua condição desgraçada de pecador e a sua pequenez diante do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículos 31 e 32, Deus diz assim, ó: e Jesus respondendo lhes disse: não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Então veja bem, Jesus ele sentava com os pecadores, ele comia com eles. E os fariseus, quando viam Jesus ali sentando com os pecadores, comendo com eles, eles ficavam murmurando. Eles diziam: mas como é que pode um profeta ali comendo com os pecadores? E eles não percebiam que Jesus estava ali ganhando aquelas almas. Jesus se sentava no meio dos pecadores, começava a pregar a palavra e muitos daqueles pecadores se convertiam a Deus. Então Jesus diz: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão
doentes. Então, por exemplo, uma pessoa ela não vai ao médico, ela estando com a sua saúde perfeita, ela vai ao médico, está doente, é o óbvio, né? Aí Jesus vai e diz no versículo 32, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então Deus não veio chamar aqueles que já são dele, os justos, os salvos, para o arrependimento, porque quem já é salvo não precisa mais de arrependimento, ele já é salvo. Mas Jesus veio para os pecadores. Jesus veio salvar o que se havia perdido. Ele veio salvar os drogados, as prostitutas, os ladrões, os assassinos, os mentirosos. Foi para essas pessoas que Jesus veio. Ele veio salvar o pecador da condenação eterna. Veja quão grande é as misericórdias do Senhor. Um Deus todo-poderoso que se fez carne, assumiu a natureza humana para poder morrer pelos pecadores. Pecadores que não mereciam e não merecem. Mas mesmo assim, Deus nos amou. E Deus nos perdoou e nos salvou da ira vindoura que virá sobre a terra. E Deus quer salvar você também. Veja que o Senhor Jesus, ele se sentava no meio dos pecadores, mas ele não estava ali concordando com a prática do pecado. Pelo contrário, ele estava ali pregando a palavra de Deus e salvando aquelas almas que estavam presas nas amarras de Satanás. Olha o que é que Deus fala na primeira epístola de João, no capítulo 3 e no versículo 8. Deus diz assim, ó: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Glória a Deus. Então veja bem, meus irmãos, só existe dois povos na terra: o povo de Deus e o povo do diabo. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Não existe uma terceira via aqui. Então, eu preciso decidir de que lado eu estou. Veja o que Deus está falando. Quem pratica o pecado é do diabo. Ele não está falando aqui de que nós não somos pecadores. Nós sabemos que somos. Nós temos as nossas falhas, os nossos defeitos. Somos fadados a pecar. Mas a Bíblia fala de dois tipos de pecador: aquele que foge do pecado, que procura se esforçar para servir a Deus, para não pecar, e quando ele peca, ele corre para os pés do Senhor Jesus e pede perdão a Deus. E tem também aquele outro tipo de pecador que escolheu viver na prática do pecado, e esse se atira de corpo e alma para cima do pecado, e quanto mais ele peca, mais ele ama o pecado. O diabo também é assim. Deus está falando aqui que o diabo peca desde o princípio. Desde o princípio que ele peca, ele pratica o mal, aquilo que é abominável aos olhos de Deus.
Mas nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. É por isso que eu preciso que os irmãos entendam o que Jesus está falando lá no texto que a gente leu de Lucas 5:32. Ele não veio para os justos, ele veio para os perdidos. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, o Senhor Jesus é o único que tem o poder de desfazer as maldições que ao longo da tua vida foram lançadas sobre você. Ele veio para desfazer as obras do diabo. E as obras do diabo são todas maléficas. Elas são malignas. O diabo, ele quer destruir a tua vida, ele quer destruir a tua família, ele quer destruir o teu casamento, ele quer destruir teus filhos, os teus amigos, ele quer destruir. Ele é maléfico, é maligno. Ele é um mestre na arte de enganar, de persuadir, de convencer as pessoas a praticarem aquilo que é mal aos olhos de Deus. Mas mesmo você estando no fundo do poço, eu quero te dizer uma coisa: Jesus tem poder para te tirar daí. Jesus é o único que pode desfazer as obras de Satanás e te arrancar do fundo do poço, e te fazer uma nova criatura em Cristo Jesus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, salvos e cheios do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família. Compartilhe esse vídeo com os teus amigos, se inscreve no canal aí se você ainda não é inscrito, deixa teu comentário aí embaixo, ajude-nos a crescer este canal para que mais pessoas tenham acesso à palavra pura e santa como ela é. Amém? Graças a Deus.